quero trazer uma palavra ao teu coração chamada enxergando o poder de Deus em dias difíceis. Enxergando o poder de Deus ou o agir de Deus em momentos que não são tão agradáveis assim nas nossas vidas. Todos nós passamos por crises, problemas, dificuldades em algum momento ou em alguma área das nossas vidas. E nós somos desafiados a enxergar o agir de Deus em dias assim. Nós somos desafiados a olhar com os olhos diferenciados para uma circunstância que talvez seja comum. Em João capítulo 18, verso 1 ao 6, João capítulo 17, Jesus faz uma oração poderosa. Quando Jesus termina de orar, o texto diz que ele vai lá com os discípulos, atravessa o local que ele está, vai para o Jardim das Oliveiras, o Getsemane, e ele está lá nos seus últimos momentos com os discípulos, e aí se acontece exatamente o cumprimento da traição de Judas, porque Judas sai antes, quando está na mesa com Jesus na última ceia. Judas sai primeiro, antes de Jesus terminar. Judas se levanta da mesa e vai lá para vender Jesus por 30 moedas. Então Judas volta com os soldados para prender Jesus. E esse exatamente é o momento que acontece. Então, para Jesus e para aqueles que estavam ali, era um momento difícil. Assim como eu e você, talvez enfrentamos ou estamos enfrentando dias difíceis. Uma crise talvez financeira, conflito talvez pessoal ou familiar. Talvez tenha alguém aqui que está vivendo um conflito dentro da casa, está vivendo uma intriga dentro da casa, está talvez vivendo uma enfermidade no corpo que não era esperado, ou talvez incerteza sobre a sua profissão, sobre o seu chamado ministerial. Tudo isso, irmãos, nos leva a questionamentos. Dias difíceis, crises que a gente passa, problemas, nos leva a questionar, às vezes perguntar: onde está Deus nesse negócio? Onde está Deus que não está enxergando o que eu estou passando? E às vezes os nossos olhos não conseguem perceber a mão de Deus, o agir de Deus, mesmo em dias difíceis. Quem já passou por isso, de questionar, de perguntar: Deus não está vendo? Deus não está vendo o meu sofrimento? Deus não está vendo a minha perda? Deus não está vendo a crise que a minha casa está passando? Me ajuda, Deus. E você não escuta, e você não vê nenhum movimento. E aí a gente se questiona. Mas quando a gente olha para um texto como esse, de João capítulo 18, um texto que nos mostra Jesus ali, passando por um problema, um dia extremamente difícil, porque Jesus não fez nada para ser preso. Jesus não fez nada para sofrer daquele jeito. Jesus não fez nada para ser condenado como ele foi. O que Jesus fez para enfrentar uma traição de Judas? O que Jesus fez para enfrentar uma negação de Pedro? Então, à primeira vista, parece algo assim terrível aos nossos olhos. Mas a gente vai ver lá, até nesse momento de dificuldade, a gente vê o poder de Deus, a gente vê o agir de Deus. Isso precisa nos ensinar a ter uma fé nesse nível, de enxergar o agir de Deus mesmo em dias que nos façam chorar talvez, mesmo em dias que nos façam perder o chão. Hoje aqui nós podemos ver a restituição sobre o poder de Deus agindo na nossa direção. Eu creio que o Senhor hoje quer te restituir, de ter uns olhos de fé. Não é só fé na boca, irmão, não é só fé na mão, usando a Bíblia para lá e para cá, mas é fé nos nossos olhos também. A gente precisa que a fé esteja no nosso olhar, para que a gente enxergue as coisas difíceis, mas veja a mão de Deus agindo, para que a gente veja o cuidado de Deus, veja o livramento de Deus, para que a gente como igreja veja o poder de Deus agindo em tudo, no mais simples detalhe ao maior, a gente veja Deus em tudo. Você está comigo? Então esse texto nos ensina algumas lições preciosas, que Deus, Ele age ao nosso favor. A gente precisa enxergar, a gente precisa crer nisso, e a gente precisa agir também baseado nisso. Jesus aqui nos mostra passos, nos mostra atitudes, decisões, que nós precisamos ter para abrir os nossos olhos espirituais e perceber o movimento de Deus, perceber os sinais de Deus, perceber a direção de Deus para nossas vidas. Então o que a gente precisa? Quando a gente olha para os primeiros versículos, a Bíblia diz
Judas o traidor vai lá com um grupo de soldados, que eles estavam com tochas, estavam com armas, era mais ou menos entre 200 a 400 homens, que foram lá em busca de um só homem. O que a gente aprende aqui? Quando Judas chega no Getsêmani, Jesus está lá, Judas chega, Jesus reconhece Judas, e ele vai lá, você vê o texto dizendo assim, que Jesus ele vai ao encontro daqueles que estavam vindo. Jesus, sabendo de tudo o que estava para acontecer, Jesus se antecipa, vai ao encontro. Então a primeira lição que nós precisamos aprender, irmãos, para termos um olhar de fé para as circunstâncias, é nós precisamos ter a atitude de sair ao encontro de realidades que estão diante de nós, movidos por uma fé. Eu e você precisamos, mais do que nunca nesse tempo, ter atitudes. Você está me entendendo, amém? Nós precisamos agir, ir ao encontro de uma realidade, mas inspirado e baseado por uma fé. É o que Jesus fez. Jesus saiu com os seus discípulos para Getsêmani, mas ele sabia que Judas viria com os soldados armados. Como assim o Senhor disse que ele sabia? Porque o texto diz que Jesus, sabendo o que estava para acontecer, amém? Eu te pergunto uma coisa, se você sabe o que está para acontecer amanhã, que é algo ruim na sua direção, o que você faz? Qual é a sua atitude? Se você sabe que você está devendo, e amanhã, às 10 da manhã, o credor vai bater na sua porta, e se você não tiver o dinheiro, ele vai levar alguma coisa sua, o que você faz? Fecha a porta. O que você faz? Às 10 horas, eu não vou estar em casa. Amém? Às 10 horas, eu vou colocar um recado na porta da minha casa, saiu, não tem hora para voltar. Humanamente falando, irmãos, a gente normalmente tem uma atitude de fugir de um problema, de não encarar uma realidade. A gente prefere fugir, isso é humano. Você está comigo aqui, não? Só sou eu? É natural isso. Mas aí a gente aprende aqui com Jesus a tomar uma atitude diferente, irmãos. Jesus, sabendo o que estava para acontecer, Jesus não fugiu, porque ele podia fugir, sim ou não? Sim ou não? Me ajuda aí. Jesus, sabendo que Judas estava vindo com os soldados, mais de 400 homens armados para prendê-lo, o que Jesus poderia fazer? Olha, eu vou precisar sair aqui, tá certo, às pressas, porque algo está para acontecer, e eu quero evitar que aconteça, eu não quero estar aqui. Mas não, Jesus ele vai lá, a Bíblia diz que ele vai ao encontro, ele vai lá e sai ao encontro de uma realidade. Nós precisamos de uma fé como essa, porque humanamente falando, a gente acha que tem situações que não tem jeito. Mas diga para você mesmo hoje assim, diga assim: para o meu Deus, todas as situações têm solução. A gente coloca na balança situações que a gente acha que Deus não vai dar jeito. E aí, por conta disso, eu prefiro fugir, eu prefiro me ausentar, eu prefiro negar. Aqui nós vemos literalmente o agir de Deus através da soberania de Deus. Ele sabe tudo o que vai acontecer e ainda assim avança. Eu quero declarar que você, diante das circunstâncias difíceis, você não vai recuar, você vai avançar. Diante de dias difíceis, você não vai retroceder, você vai dar passos de fé para frente, você vai ao encontro de uma realidade difícil. Por quê? Porque você está debaixo do poder e da mão de Deus agindo ao seu favor. Ou nós cremos ou nós não cremos, não tem meio termo. Ou você está debaixo da fé ou você está debaixo da incredulidade. Não existe estar em cima do muro. Nós precisamos aprender a ter atitudes que se antecipam.
Em dias difíceis, é fácil demais nos escondermos, negarmos, entrarmos em desespero. Quem nunca se desesperou por algo que você não esperava e aconteceu? Mas para enxergarmos Deus agindo ao nosso favor, nós precisamos fazer o que Jesus está nos ensinando aqui, reconhecer a soberania de Deus e irmos ao encontro de uma realidade difícil. Vença o medo. Vença o medo e avance. Você está comigo? Nós precisamos de um olhar de fé. Tem dias, irmãos, que não será fácil. Tem dias que tudo vai nos faltar. Tem dias que pessoas vão nos faltar. Tem dias que recursos vai nos faltar. Mas nesses dias a fé precisa estar lá. A fé não pode te faltar. Porque a fé vale muito mais do que dinheiro no bolso. A fé vale muito mais do que alguém que você se apoia na sua vida, que um dia pode faltar e falhar. A sua fé te fará avançar mesmo em dias difíceis. A sua fé te fará avançar mesmo que você veja que o inimigo está vindo na sua direção, armado para te prender. A tua fé te fará avançar e não recuar. Você não vai ter medo das ameaças do inimigo. Você não vai ter medo daquilo que o inimigo coloca diante de você. Nós precisamos enfrentar os problemas, irmãos, confiando que Deus está conosco. Você está comigo, amém? Então pare de correr das situações difíceis, encare de frente, seja ousado na fé, tenha uma fala de fé, de esperança e não de desesperança. Está difícil, mas da sua boca não pode sair uma palavra de desesperança, tem que sair uma palavra de alguém que crê. Está difícil, mas eu creio que meu Deus vai me ajudar. Eu não tenho recurso para honrar hoje, mas eu creio que Deus vai me dar e eu vou honrar. Eu não estou com a pessoa que eu queria hoje, mas eu creio que Deus vai me ajudar, eu vou superar e eu vou conquistar. Irmão, desesperança, o mundo já está cheio. Gente que fala cheio de pessimismo, o mundo já está cheio. Nós somos chamados para fazer a diferença, amém? Você está comigo aqui, irmão? Sua casa não precisa de você pessimista, sua casa precisa de você otimista, olhando para o alto, com um olhar de fé. Tem mudanças na sua vida que vai ser transformada pela sua palavra profética. Tem realidades do seu dia a dia que só vai mudar quando os seus olhos forem tomados por uma fé diferente. Tem circunstâncias que só vai chegar a um ponto final quando você começar a declarar a mudança, quando você começar a profetizar algo diferente. Aqui nós vemos que Jesus, ele faz a diferença. Ele se antecipa, ele vai ao encontro. Isso significa que enfrentar os problemas de frente, confiando no Deus que é poderoso. Ou você não lembra quando Josué, após a morte do seu líder Moisés, que conduziu o povo durante muitos anos no meio do deserto, mas chegou uma hora que Moisés morreu, não tinha mais a figura de Moisés, aí Deus vai lá, Josué diz: Josué, chegou a tua hora, agora é com você, Josué, você foi escolhido para dar continuidade ao plano de Deus, de conduzir o povo até a terra prometida. Deus olha para Josué e diz assim: ei, esforça-te, tem bom ânimo, pois você fará com que esse povo herde a terra que eu jurei aos seus pais que daria. Seja forte e seja corajoso. Por que será que Deus falou isso para Josué? Porque a tarefa não era fácil. Assumir o lugar de Moisés, irmão, pelo amor de Deus, que é isso? Assumir o lugar daquela figura poderosa que abriu o mar no meio ao bater o seu cajado no chão. Quem sou eu? Balança essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: é você mesmo que Deus está chamando.
Diga assim: não se veja incapaz. Vai lá, diga a ela: não se veja incapaz. Essa luta que você está enfrentando aí, Deus vai te dar a coragem e a ousadia para você vencer. Não se veja incapaz, se veja que você serve a um Deus que é todo poderoso, e Ele está com você, amém? Você pode aplaudir a Ele nessa noite. Essa passagem nos ensina a importância de nós fortalecermos, irmãos, a nossa confiança, a ter um olhar de confiança. Dias difíceis, a gente só consegue vencer mudando o nosso olhar. Talvez a realidade não mude, mas o teu olhar precisa mudar. Talvez a circunstância seja a mesma, mas o teu olhar não pode mais ser o mesmo. Se o teu olhar mudar, a tua postura mudará. Se o teu olhar mudar, a tua fala mudará. Se o teu olhar mudar, o seu posicionamento mudará. Você não vai ser mais aquele que vai se acovardar, você vai ser aquele que vai enfrentar a circunstância de frente. O diabo está acostumado a te amedrontar, mas a partir de hoje ele vai se deparar com alguém diferente. Você vai encarar as circunstâncias de forma diferente. Jesus tinha tudo para fugir, irmão, mas o texto diz que ele vai ao encontro. Ele vai lá. Ele vai ao encontro. E ao momento que Jesus vai ao encontro, Deus age a favor. Ao momento que a gente se posiciona, Deus age ao favor. Ao momento que a gente começa a mudar a nossa fala, Deus age ao nosso favor. No momento que a gente começa a mudar o nosso olhar para as mesmas circunstâncias, Deus começa a agir ao nosso favor. É uma coisa incrível, mas é extraordinária, só Deus pode fazer. Não tem que explique não, só Deus. É uma decisão, quando você decide se posicionar, Deus, Ele decide te honrar, te abençoar e liberar poder para que você vença. Você crê nisso? Amém? Então declara assim: hoje eu decido encarar as realidades com fé. Vá com fé. Vá com fé que vai dar certo. Vá com fé que vai virar essa chave. Vá com fé que essa porta vai se abrir. Vá com fé que a vaga é sua, irmão. Vá com fé que Deus vai fazer. Deus vai na frente. Quando você decide ir com fé, Deus vai na sua frente, abrindo os caminhos. Segundo, o que a gente aprende com esse texto? No verso 5, a Bíblia diz assim: a quem vocês estão procurando? Perguntou. Verso 4, Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer, foi ao encontro deles. E aí a pergunta de Jesus: a quem vocês procuram? A resposta foi: a Jesus o Nazareno. Então Jesus diz o quê? O que ele diz? O que ele diz? Sou eu. O que a gente aprende aqui? Invista na verdade de quem o Senhor é na sua vida. Declare a sua identidade em Deus. Quando nós não sabemos quem somos, qualquer caminho serve para a gente. E o diabo, ele ama investir, comprometendo a nossa identidade. Porque se tem uma coisa que o diabo, ele não suporta, é alguém bem resolvido na sua identidade. A Bíblia diz que os discípulos se vestiam igual a Jesus. Nenhum soldado romano ia reconhecer quem era Jesus, se ele não dissesse: sou eu. Ele poderia ter olhado para Pedro e dizer: é ele. E aí os soldados iam pegar Pedro. Ele poderia ter olhado para João e dizer: é esse aqui, ó. Porque eles se vestiam iguais. Tanto que Judas teve que dar um beijo para mostrar quem era Jesus. Mas você não vê momento nenhum Jesus fugindo, se comprometendo ou dizendo que não era ele. Quando perguntado a quem vocês estão procurando, Jesus responde claramente, sem duvidar: sou eu. E essa frase, irmãos, ecoa
o nome divino que nós encontramos em Êxodo, quando Deus se apresentava dizendo assim: eu sou. É a mesma frase dita por Jesus ali. Tanto que a Bíblia diz que quando Jesus diz assim, sou eu, ou eu sou, os soldados eles recuam e caem por terra. Tamanho é o poder, tamanha a unção daquela palavra que sai da boca de Jesus. Uau, que coisa poderosa. O texto está dizendo que quando Jesus diz, eu sou, sou eu, os homens não aguentaram de pé e caíram. Uau, isso é incrível, irmão. Porque em dias difíceis o poder de Deus se revela quando nós declaramos a nossa identidade. Você quer colocar por terra um plano do inimigo? Declare a sua identidade no Senhor. Diga, eu sou filho de Deus, eu sou filha do Senhor, eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso, e os seus inimigos caem por terra. Ele não é apenas um profeta, ele é a figura do Deus Todo-Poderoso. Então, para eu e você enxergarmos a mão de Deus agindo ao nosso favor, nós precisamos vencer, irmãos, a incredulidade que compromete a nossa identidade. Muitas pessoas, por não crerem em Deus, em Jesus, não sabem quem são e sofrem com isso. Mas aqui Jesus nos ensina que se nós queremos ver o poder de Deus agindo, a mão de Deus agindo a nosso favor, nós precisamos nos posicionar como filhos e filhas de Deus. Quando a gente olha para a Bíblia, irmãos, a gente vê a figura de Jó, um exemplo de um homem que aguentou um processo que acredito que ninguém mais aguentaria. Ele enfrentou enormes perdas e sofrimentos. A gente perde um negocinho aqui, a gente quer morrer. Jó em um só dia perdeu seus filhos, perdeu a sua saúde, perdeu os seus bens, perdeu a sua casa, perdeu tudo em um só dia, irmão. Não foi em uma semana, em um mês, um ano, em um só dia. Mas é incrível porque a gente vê, Jó, e principalmente Jó que estava no meio do furacão, estava enxergando a mão de Deus. Um homem que passou por algo pavoroso na sua vida. Ele nunca perdeu a sua fé em Deus. Deixa eu te dar um conselho. Dá um conselho a essa pessoa que está ao seu lado aí. Diga assim, olha, diga a ela assim, se sua perda tem sido grande, não deixe que a perda roube a sua fé. Não deixe que um problema roube a sua fé. Não deixe que uma dor roube a sua fé. Infelizmente acontece com muitas pessoas. Porque passam por um momento difícil, um sofrimento, largou Deus. Conheço muita gente assim, porque perdeu pai, perdeu mãe, entrou num grande questionamento, virou incrédulo, não quer mais saber de igreja, de Deus, não quer saber mais de nada. Ou perderam bens, perderam coisas. E igreja do Senhor, nós não podemos deixar que as coisas roubem a nossa fé. A história de Jó nos ensina que mesmo nos piores dias, nas piores circunstâncias, manter a fé pode nos ajudar a encontrar um sentido para todas as coisas e nos ajudar a superar as dificuldades. O que ajudou a Jó ser restituído pelo Senhor 2 vezes mais? Porque Jó, no meio da dor, estava lá de joelho no chão orando a Deus. A Bíblia diz que ele orava pelos seus amigos. Deus restituiu 2 vezes. Irmãos, quem é que está passando por um problema como Jó passou e está preocupado em colocar o joelho no chão e orar ao seu Senhor? Só alguém que tem fé. Eu quero profetizar que essa fé vai te encontrar, essa fé vai queimar no teu coração, essa fé vai te encher, vai mudar os teus olhos a partir de hoje. Pode vir o que vier, mas a
A adversidade vai te encontrar de joelho no chão. Pode vir a crise que vier bater na sua porta, mas ela vai te encontrar de joelho no chão, orando ao Deus que pode mudar todas as coisas. Assim como Deus restituiu Jó 2 vezes mais, eu profetizo que assim será na sua vida também. Vem algo dobrado para você. Só o que crê, levante sua mão direita e diga: eu creio que ainda esse ano eu experimentarei de algo dobrado na minha direção. Se você crê, aplauda a presença do Senhor. Quando, irmãos, o desânimo bater, quando o inimigo vier na sua direção perseguir você, fale como Jesus falou. O que Jesus disse? Sou eu. Jesus estava dizendo, sabe o que, irmãos? Em outras palavras, Jesus estava dizendo, eu estou no controle. Quantas vezes a gente não precisa declarar isso, irmão, dentro da nossa casa? Porque a gente olha para as circunstâncias e a gente diz assim, perdeu o controle. Quem está no controle disso? Não tem mais controle, o negócio está incontrolável, irmãos. Deus me ensinou nesses dias, em que os nossos olhos olham e a gente diz assim, está incontrolável, não tem mais controle, a coisa está... Deus disse, se posicione e declare. Os céus têm controle ainda. Os céus têm controle. O céu não perdeu o controle das coisas. Que Jesus estava dizendo ali, sou eu. Jesus estava dizendo assim, ei, quem está no controle aqui sou eu. Vocês vieram me prender achando que vocês estão no controle, mas eu quero dizer que quem está no controle da situação sou eu. Você precisa dizer isso para o inimigo da sua família. Quem está no controle aqui da minha casa sou eu que sirvo ao Senhor. Você precisa dizer isso para aqueles que te perseguem. Quem está no controle não é você que está falando mal de mim. Quem está no controle aqui sou eu que sirvo ao Senhor. Nós precisamos aprender com Jesus a nos posicionar de forma diferente. Você está comigo aqui, amém? Está na hora de você parar de dizer que o inimigo está no controle. Não, quem está no controle é Deus ainda. Jesus disse, sou eu. Mas não foi qualquer sou eu, irmão. Tanto que a Bíblia diz que eles caíram por terra. Entenderam que quem estava no controle ali era o Senhor. Porque quando o inimigo entende que quem está no controle é o Senhor, ele cai por terra. Ele não aguenta. Está na hora de você mostrar para o inimigo quem está no controle da sua casa. Está na hora de você mostrar para o inimigo quem está no controle do seu coração. Está na hora de você mostrar para o inimigo quem está no controle da sua mente. Escute Deus falar com você, irmão. Quando o desânimo bater, declare quem está no controle. Assim, irmãos, você verá barreiras caírem diante dos seus olhos. Assim você verá inimigos que têm se levantado na sua direção, na direção da sua casa, caírem nos seus olhos. Assim você verá os planos do inimigo ao seu respeito cair por terra. Quando você declara quem está no controle, você está chamando o poder de Deus para derrotar o inimigo. Quando você declara quem está no controle, você está chamando o milagre do Senhor para resolver esse problema. Quando você declara quem está no controle, você está abrindo as portas para a solução chegar. Está na hora de nós declararmos como igreja quem está no controle desse negócio aqui, irmão. Quem está no controle disso? Quem está no controle dos céus aqui? Quem está no controle dessa geografia? Quem está no controle das esquinas dessas ruas aqui? Quem está no controle das casas, das famílias que moram aqui? Quem está no controle, irmão? Será que as trevas, a gente está entregando o controle na mão do inimigo? Balança essa pessoa que está ao seu lado e diz assim, Deus está te chamando, irmão, nesse tempo. Diga, Deus está te chamando. Vai, meu irmão, balança aí, pelo amor de Deus. Diz assim, Deus está te chamando nesse tempo. Levante-se como uma unção profética para dizer, quem está no controle desse negócio é o Senhor. E a gente bota o desânimo para fora. Problemas que precisam ser resolvidos. Declare quem está no controle. Declare quem está no controle.
Tem situações que parecem ser invencíveis. Declare quem está no controle. Quando Jesus diz sou eu, é uma afirmação dizendo, olha, quem está no controle aqui é a vontade do Senhor. Ela sempre prevalecerá. E aí os inimigos caíram diante do poder do Senhor. Porque não tem que resista alguém que tem uma identidade, irmãos, restituída. Não importa os inimigos que se levantem contra você, se posicione, declare quem está no controle, e você vai ver os inimigos cair por terra. Amém? 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 Glória a Deus. E para terminar, a gente vê Jesus aqui, o verso 5 e 6, Jesus diz, sou eu, disse ele. Quando Jesus disse, sou eu, todos recuaram e caíram para trás no chão. Mais uma vez ele diz, sou eu que estou aqui. Uau! A última lição que nós precisamos para enxergar o agir de Deus em dias difíceis é proteja o que Ele confiou a você. É render-se à vontade de Deus. Jesus poderia ter usado o seu poder para escapar, poderia ter sumido ali na hora, poderia ter dado um sopro, uma voz de comando, ele poderia ter ido para qualquer outro lugar, mas ele se entrega de forma voluntária, dizendo mais adiante, deixem todos ir embora, protegendo aquilo que o Senhor os deu, que eram os discípulos. Agindo com um coração diferente. Por vezes a gente esquece de proteger aquilo que Deus nos deu. Porque às vezes a gente está muito mais preocupado em olhar para o outro, para a vida do outro, para as coisas do outro, para o movimento do outro, para a fala do outro, e a gente esquece de proteger a unção que o Senhor nos deu, esquece de proteger o coração que Deus nos deu, esquece de proteger os pensamentos que Deus nos deu, esquece de proteger a vocação que Deus nos deu. Jesus aqui nos ensina que se nós queremos enxergar o agir de Deus na nossa direção, a gente precisa aprender a proteger aquilo que Ele nos deu. Em dias difíceis nós enxergamos Deus agindo a nosso favor quando nos rendemos à sua vontade, priorizando acima de tudo o que Ele nos confiou, irmão. Deus confiou a você uma família. Deus confiou a você uma família. Vou dizer mais uma vez para você ouvir, Deus confiou a você uma família. Ah, mas eu não sou casado, mas você tem pai e mãe. Ah, eu não tenho ninguém na minha... Você tem uma parentela, seja biológica ou seja espiritual. Deus confiou a você uma família. Deus só nos dá duas famílias, a biológica e a espiritual. E nós precisamos aprender a pertencer a essas duas famílias. E além de pertencer, proteger. Se uma vez que a gente não se posiciona para proteger, a gente não vê o agir de Deus. Então Deus está te chamando nesse tempo mais do que nunca para você se posicionar, proteja aquilo que Deus confiou a você. Família, chamado, igreja, dons. Deus entregou algo a você. Discípulos, Deus entregou algo a você, amém? Amém? Quer prosperar? Proteja o que Deus te deu. Quer ser restituído? Proteja o que Deus te deu. Quer ver o agir de Deus solucionando uma situação difícil? Proteja o que Deus te deu. O que fazer, pastor? Nós precisamos examinar nossas vidas. Onde será que nós estamos resistindo, talvez, à voz de Deus? Resistindo a um olhar de fé. Nós precisamos nos render.
Nós precisamos mudar o nosso olhar e começar a enxergar a mão de Deus. Talvez você diga assim, mas pastor, eu convivo com pessoas que não têm fé, que só falam o contrário daquilo que eu creio. A minha casa, pastor, é difícil, porque só eu sou crente. O ambiente de trabalho é carregado, porque só eu sou crente. Mas será que não foi para isso que Deus se colocou lá? Para você ser crente mesmo? Será que não é para isso que Deus se colocou lá? Para você fazer a diferença? Para quando todos se levantarem com uma voz pessimista, você se levanta o contrário com uma voz otimista, dizendo assim: Deus está nesse negócio e vai nos ajudar a mudar essa história. Será que não foi para isso, para um tempo como esse, que Deus levantou você? Assim como a gente vê a história da rainha Esther. Um dia extremamente complicado, porque o decreto do rei é: nós vamos matar todos os judeus, incluindo a família de Esther. E o que fazer com isso agora? O primo vai lá e diz assim: você tem que entrar na presença do rei. Foi para isso que Deus se colocou nesse lugar. Ah, mas eu não posso, porque o rei não me chama, eu vou entrar e vou morrer. Mude o seu olhar. Tenha um olhar de fé, irmão. Tenha um olhar de fé e você vai ver Deus em cada detalhe. Tenha um olhar de fé e você vai ver Deus mesmo nos dias mais difíceis. Tenha um olhar de fé e você vai ver Deus estar na frente da circunstância. E aí Esther muda o seu olhar e diz assim: vamos orar e jejuar todo mundo junto, porque eu creio que Deus vai mudar. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou lá para fazer alguma coisa. E a gente vê Deus mudando a circunstância. Deus mudando decretos. Eu declaro que Deus estará mudando decretos na sua família. Eu creio que Deus estará mudando sentenças na sua direção. Eu creio que Deus estará mudando diagnósticos de pessoas aqui. Diagnóstico médico vai cair por terra. Deus vai mudar diagnóstico. Deus é um Deus de milagre, que Ele muda as circunstâncias que aos nossos olhos parecem impossíveis. Deus ainda faz milagre. Quem crê nisso, aplauda Ele aqui nesse lugar. Deus ainda faz milagres. Eu quero terminar contando essa história. Havia uma jovem num vilarejo, e essa jovem era uma jovem de fé, num ambiente de tanta incredulidade. E esse vilarejo estava passando por uma seca enorme, e eles viviam da plantação, de semear e colher, mas havia já um ano que não chovia, a terra seca. Ela tinha que caminhar 2 quilômetros para pegar um balde de água, voltar mais 2 e derramar sobre a plantação um pouco de água, crendo que aquelas sementes em terra seca iriam brotar. Mas os dias iam passando e nada ia mudando, e as pessoas dizendo: ô menina, para com isso, que isso não vai mudar. Você está vendo que não adianta tu trazer um pouquinho de água para uma terra que está tão seca. A voz da incredulidade vai tentar paralisar você. Mas aí certo dia, essa história diz que apareceu um semeador diferente na cidade, e ele foi lá naquela terra, e ele se encontrou com aquela jovem, e ele disse: eu vim aqui só para te dar uma semente, abra a sua mão. Ele coloca apenas uma semente na mão dela, e diz assim: plante essa semente, e não se preocupe, não fique preocupada, só plante, e você vai ver o que vai acontecer. Ela vai lá, sai caladinha, pega uma área da terra, cava, coloca a semente, derrama um pouquinho de água e vai embora. Dias vão se passando, e todos os dias essa jovem vai lá e pega um pouco daquela água e joga. E as pessoas dizendo: que loucura é essa? Tu não está vendo que nada vai nascer? Faz mais de um ano que não chove, a terra não dá semente, a terra não dá fruto nenhum. Ela diz: o meu olhar é diferente, eu creio naquilo que aquele homem me disse, eu creio que ele disse que eu plante, eu vou ver o que vai acontecer, eu vou colher. Certo dia, quando menos esperava, a terra rasga e brota-se algo da terra, começa a se levantar uma árvore.
Ninguém via, mas as raízes estavam profundas. Aquela árvore começa a crescer de forma rápida e imediata. E ninguém sabia, mas aquela árvore, ela começa a atrair um ambiente diferente. Os céus começam a se movimentar e de repente uma nuvem surge e a chuva começa a cair. Aquela era uma árvore que conseguia atrair a chuva do céu. Uau, que coisa poderosa. Essa história termina dizendo que daquela árvore muitos frutos nasceram, que se tornaram outras árvores que foram plantadas, e a história daquela comunidade mudou por causa de uma semente. Uma semente de fé tem poder de mudar uma história de ruína. Eu quero declarar que seus olhos vão mudar a partir de hoje. O Senhor vai colocar sementes nas tuas mãos e você vai entender que essa semente é uma semente de fé para mudar a história da sua geração. Acredite no agir de Deus mesmo em dias difíceis. Teus olhos podem não estar vendo, mas Deus está trabalhando. O moral da história é que assim como a semente cresce sob debaixo da terra antes de romper o solo, assim Deus faz em mim e em sua vida, de maneira que nem sempre a gente vai perceber, mas Ele está trabalhando, Ele está agindo. Talvez os teus olhos não enxerguem, mas Deus está trabalhando. Talvez você não veja nada mudando, mas Deus está trabalhando. Talvez você só veja problema, mas Deus está trabalhando no meio desse problema. Talvez você só veja notícia ruim, mas Deus está agindo ao seu favor. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Aleluia, aleluia. Você pode dizer a 3 pessoas aí: a partir de hoje teus olhos vão mudar. Diga assim: a partir de hoje teus olhos vão mudar. Diga: a partir de hoje. Vai lá, diz a 3 pessoas aí: a partir de hoje os teus olhos vão mudar. Você vai começar a enxergar o agir de Deus no meio das situações difíceis. Deus vai começar a te fazer ver sinais de que a mão dele está ao seu favor.